Fala, cambada do céu, Luanzito, nosso segundo reviewzinho de 2021. E olha que maravilha, hein? Que a gente tá na pegada pós-punk, hein? Sim, 2021 já começou nessa sonoridade com tudo, pelo amor de Deus, cara. Porra, olha, o bicho veio pegando e pegando bonito, bonito, tá? Porque, porra, você já falou Viagra Boys, que é um descacetaço. Uhum. Agora a gente vai falar de outro que, Dispensa olha, apresentações. porra. Cara, vamos falar então de Drunk Tank Pink, segundo disco de inéditas do Shame, uma das bandas que ajudou a capitanear esse novo movimento aí do pós-punk. Eles Uhum. lançaram o disco de estreia deles praticamente 3 anos atrás, porque meio que a data de lançamento de um do outro é muito próximo. Foi lançado também em janeiro, o Songs of Praise, em 2018. Mas aí, o primeiro disco, que ele já tinha sido um disco bastante memorável e muito falado na época, por causa dele, sabe? O Shame meio que ficou com tudo. Então, os caras começaram a sair por aí fazer turnê. O líder do Shame, o Charlie Steen, ele meio que fala que eles fizeram durante mais ou menos 2 anos, assim, e meio que quase ininterruptamente, uma média de 172 shows. Eu não sei se foi por Caraca, é ano ou muita se coisa. foi. Mas foi uma parada louca. E como toda banda jovem, porque eles começaram meio que a carreira, começaram a ser descobertos quando eles ainda eram adolescentes, eles viviam essas tours aí de um jeito muito intenso, né, cara? Meio que a estrada, meio que foram o momento de crescimento e amadurecimento deles. Uhum. Só que sacaneou um pouco eles. Eles ficaram meio abalados com isso aí, eles ficaram meio sentido. Tem banda que não sabe lidar muito bem com isso. Tem banda que Sim. acaba. Isso acabou sendo as circunstâncias que levou eles a criarem e moldarem todas as ideias de Drunk Tank Pink. E aí eu quero explicar, antes de a gente começar a desenvolver mais, o que significa Drunk Tank Pink. No Uhum. início dos anos 80, alguns psicólogos eles pintavam as celas das prisões, né, com uma tinta rosa. E essas celas eram chamadas de drunk tanks. São celas de prisão ou instalações separadas, tem até algumas que são móveis e tudo, que elas acomodam pessoas intoxicadas, principalmente a partir de álcool. E eles descobriram que a cor rosa ela acalmava as pessoas que eram mais agressivas, que ficavam mais ensandecidas, mais Uhum. furiosas. E aí, depois de algum tempo, inclusive, treinadores de futebol americano começaram a pintar o vestiário dos rivais, dos caras que visitavam, dessa tonalidade. Pra poder ver se os caras ficavam mais light, essa coisa mais porque é um esporte violento pra Uhum. caralho. Dentro desse contexto, inclusive, do álbum, o Steen, vocalista, ele tinha meio que eu não sei se era um armário ou se era um cômodo pequeno, aqueles armários embutidos em casa, assim, mas ele tinha um cômodo, Uhum. um local ali, que ele meio que se isolava e meio que tinha também essa ideia de ser um quarto rosa, digamos assim, né? E Sim. ali ele tentou escrever e as letras de uma forma que elas reverberassem, de que elas fossem uma espécie de uma análise ou um divã, né? Do impacto físico-psicológico que esses primeiros anos do Shame teve Trouxeram nele e no ele. resto da Aham. banda. E aí Muito nisso, foda. quando eles voltaram para casa, os caras eles estavam meio perturbados mesmo, cara. Os caras estavam com sensação de deslocamento muito forte, que não pertencimento àquele local. Ao mesmo Uhum. tempo, tinha uma sensação absurda de uma quietude depois de um tempo fudido na estrada. Você imagina, você tá naquela frente da cidade toda e você para, dia pra noite. Pá! Uhum. E para nas condições de 2020, né? Exatamente, cara. Aí os caras. Foi tudo isso, foi moldando o trabalho. O Uhum. que a gente pensa inicialmente? Que isso daí levaria os caras a fazerem um álbum mais meditativo, mais Sim. tranquilo, mais apaziguado, quando na verdade a resposta que eles deram foi mais caos em cima do caos que eles já viviam. Uhum. E aí Pode o que eu crer. vou entrar aqui, mano, como é diferente em muitos aspectos a sonoridade do Shame do primeiro pro segundo disco, né, cara? É bastante diferente, primeiro já na questão sonora, ali é mais garage rock mesmo, eu acho, não descompromissado, mas a banda no começo mesmo, sabe, fazendo um som que eles se divertissem e coisa E do com tipo. mais cara de pós-punk tradicional, em muitos Sim, momentos. também acho, também acho. E aqui nesse momento já é um som mais polido, mas mesmo assim
não menos potente. É até mais potente, eu acho, porque aí os momentos catárticos ficam bem concentrados, tá ligado? Bem mais produzidos. Por aí já é a primeira diferença. E também agora tá com esse lance mais conceitual, né? De explorar a questão da raiva, a questão de você lidar com a rotina do dia a dia, mesmo você sendo um artista, um músico que tá ali vivendo do que você quer, e mesmo assim tendo que lidar com as suas inseguranças, né? Sim. Ainda mais nesse cenário de 2020 que eles criaram o disco. Então tem muito mais dessa questão pessoal permeando o conceito do disco. O que ali era só um cartão de visitas, né? E é muito louco pensar também que geralmente o que a gente tem é bandas que chegam no segundo, no terceiro disco, elas ficam mais morosas, elas ficam menos ruidosas, elas ficam menos. E o Shame não, o Shame foi para um lado muito mais realmente agressivo, né, cara? Mas ele não é agressivo, ele é pesado, ele é ríspido, ele é rasgado em vários momentos, mas ele também é dançante demais. Muito Sim, bem dançante. polido, né? Pode crer, isso é muito verdade. E é muito louco, porque ele é um dançante bem diferente do Viagra Boys que a gente comentou na semana passada. Sim, com certeza. Ele é o mais dançante na questão também de dance punk, obviamente, só que num jeito mais mecânico do final dos anos 70, sabe? Misturado também com o meio do indie rock ali dos anos 2000, Transversion, né? Essa pegada assim, os primeiros discos do Arctic Monkeys também me lembrou bastante. É mais nessa pegada assim de ser mais orgânico, que o som deles é bastante orgânico. A gente tinha até comentado no outro lá que a questão de como... Tem uma mistura, né, e tudo mais. Não, e sim, mas no sentido que, tipo assim, o Dance Punk foi um movimento que foi muito capitaneado também pelo Talking Heads. O Talking Heads fazia essas coisas mais... conseguia ter essa ideia mecânica, mas ao mesmo tempo malemolente, fazendo assim, que eu acho que eles até conseguem traduzir algumas músicas aqui. O Sean Cole Smith, que é um dos guitarristas, disse numa entrevista e tal, que ele estava se sentindo entediado de tocar guitarra naquele primeiro trabalho. E eu entendo isso por quê. E é muito bom te ver um trabalho como esse Drunk Tank Pink, como é o Fair Jazz no começo do ano, que a gente vê, é isso, o pós-punk teve o revival, mas foi rápido, porque aquilo não ia se sustentar durante muito tempo, e logo os caras tiveram que arrumar logo artifícios para poder não só expandir a sua sonoridade, mas poder eles mesmos não ficarem enjoados de uma coisa que talvez já tivesse ouvido a exaustão, assim. E aí ele diz o seguinte, que como ele tava com uma ideia meio entorpecente de tocar guitarra e tudo, a ideia foi começar a escrever e experimentar todas as afinações alternativas possíveis e não escrever ou tocar de uma forma mais convencional de rock. Nisso, eu tava fazendo umas pesquisas, lendo coisas e tal, eu descobri duas paradas aqui que meio que eles caem muito para esses lados. Um deles é um grupo chamado, eu acho que é assim que se fala, né? ESG, que é uma banda de funk rock formada no Bronx 78 e que tem muita influência em vários gêneros, tipo hip hop ou o próprio dance punk. E muito deles trazerem o high life, que é um gênero musical que ele é nascido em Gana, Serra Leoa, na Nigéria. Ele é quase um primo nessas coisas, tipo Afrobeat. Só que ele é menos batida percussiva e ele é mais cadenciado por instrumentos de sopro, tipo saxofones, bagulho assim. E ele também tem muito som de guitarra, né? Só que o negócio, como ele é mais agitadinho, ele lembra uma versão meio o dance punk ou essas coisas mais de Franz Ferdinand que você falou. Ele é super colorido e tudo. Nisso, eu acho que eles conseguem parecer uma mistura em vários momentos de Talking Heads com o Park Courts. Bastante. Talking Heads, principalmente pelo envolvimento que eles tiveram ali com o Afrobeat, né, no começo dos anos 80. E também com o Parker Courts, com certeza. Acho que o Parker Courts foi uma dessas primeiras bandas, assim, no final dos anos 2000, virada depois de 2010, que já começou bastante com esses já era 2010, meio alegrinhos, né? Ele é uma parada que eles são muito sinuosos, mas eles são meio estridentes, assim, e eles têm uma forma meio... o jeito que as palhetadas fazem, você consegue... É bem percussiva a guitarra, né? Isso que é bem louco, né? Eles até fazem, por exemplo, o Park Courts até fez muito isso no último disco, que é mais dançante ainda do que os outros, só que ele me lembra mais a questão de, tipo, faz o riff... Aí dá uma quebrada, pá, que era no começo, nos dois primeiros, mais ou menos, discos do Park Courts. Eles tinham muito essa característica. Cara, esse disco também, ele é muito... Eu não acho que ele é tão variado quanto o do Viagra Boys, mas só que ele consegue também criar nuances
abrangia o som do Shame de formas que privilegiam muito justamente essas ideias de... O conceito quer passar, né? Exatamente, cara. Você vê que os caras, eles ficaram incomodados de não fazerem mais parte de algo, de querer talvez se reconectar. E aí nisso você tem as primeiras faixas todas, Alphabet, a Nigel Hitler, a Born Luton, inclusive é uma das que eu mais gosto do trabalho, parece uma versão, sei lá, meio prog, pós-punk, assim, tipo... E ao mesmo tempo, como ele tem umas paradas na música, que parece que tá pegando em combustão o som, assim. Uma evolução, né? Ele faz um som muito louco, assim. Mas aí, March Day, até a War in the Well, que também é single, né? A War in the Well junto com a Alphabet. Todas as músicas, você tem um clima meio... As inflexões na voz do Sting, do jeito que ele faz, que é uma coisa mais bufona. Às vezes, os chifres que ficam realmente se entrelaçando. Você tem back vocalzinhos que eles têm aqueles negócio de vocal tudo encantado em coro, sabe? Pra poder dar uma coisa de hino pra música. Na March Day você tem alguns elementos de funk também, mas surf music em alguns momentos ali. E aí, do meio pro final, talvez a Snow Day seja o ponto-chave de virada, que talvez seja até o ponto, acho que tematicamente do álbum. E aí, essa música, ela tem os contornos, acho que um pouco mais sombrios, que lembram um post-punk mais climático. Exatamente, mais raiz, né? Ele tem até umas coisas meio apocalípticas no som dele, assim. Mas eu acho que o controle que eles dão na intensidade dessas músicas, como que de determinada parte você tem uma hora que as coisas ficam com uma certa destreza, mas ainda é muito swingada, é uma coisa mais surrada, assim. Eles estão sempre descendo a mão nos instrumentos, mesmo nesse som mais cadenciado, mais compacto, né, mais lodoso, né, que eles fazem aqui nessa música, e ao longo de outras faixas, como a Uma 4 Minutes, como a última faixa do disco, você vai tendo exatamente esses controles que eles já faziam coisas parecidas no outro disco, só que aqui, assim como a parte mais agitadinha, mais floreada, aqui, até esses momentos mais introspectivos, mais claustrofóbicos, eles me parecem mais intensos, mais pulsantes e mais reverberantes do que eram no outro trabalho. Então, em todos os pontos, eu acho que eles são uma evolução do som deles com uma coisa nova. É mais memorável os refrões, os riffs. Também acho. E eu acho que muito disso vem da produção, né, cara? Não tem jeito. Quem produziu foi o James Ford, o produtor do Arctic Monkeys. Só não produziu, acho que o primeiro do Arctic Monkeys, mas o resto ele produziu todos. Não só o Arctic Monkeys, ele produz praticamente todo mundo dessa cena britânica do indie. Florence, Falls, enfim, uma galera. E eu acho que ele conseguiu potencializar muito bem essas características do Shame, sabe? De riffs rápidos, ao mesmo tempo desses refrões com os back vocals atrás, dando aquela cara de hino. Ainda conseguiu colocar isso na proposta conceitual do disco. De ser algo às vezes meio soturno, de ser algo às vezes meio bem potente, que é a característica deles. Enfim, é um trabalho bastante equilibrado, cara. Sim, concordo. Eu vou dar 4 de 5 pra esse disco. Eu acho que tanto do Shame, eu falei Tifiolo Viagra Bros, mas acho que o do Shame também chega no final do ano sendo lembrado. Não vai ser aquele disco de começo do ano que as pessoas, nem lembravam que tinha saído, não. Eu também acho que esse disco aqui vai fazer o Shame crescer, assim, totalmente, assim. Eu acho que eles tiraram de letra essa questão de pressão do segundo disco, né? Isso aí é indiscutível. E eu acho que também pode ser um novo passo na carreira, em questão de experimentação, de tudo que a gente falou aqui já nessa review. Questão de polir bem o som, de aproveitar os melhores momentos, de tornar o som mais memorável, mas ainda assim bastante autêntico. E por esse equilíbrio bastante bem executado que eles trazem nesse trabalho, eu vou dar uma nota 5/5, não tem como. Tudo que eu gosto do som deles, que tinha no primeiro, eles só potencializaram nesse, só me deixou satisfeito. Então, cambada, foi isso. Nosso segundo reviewzinho aqui do ano de um outro descasso, que é o Drunk Tank Pink do Shame. Se vocês não ouviu, por favor, que isso, gente, vai ouvir esse disco aí, que Lozito deu aí, petardo absurdo, também adorei esse trabalho, e começando com o pé direito absurdo. Esse começo do ano, e vai todas as coisas legais que a gente vai comentar ainda, até em outros formatos de vídeo. Então, não esquece de comentar, de se inscrever, de assinar o canal, aquela coisinha toda. Vai no nosso grupo do Facebook para poder trocar ideia com a gente. É isso. Esse foi o programinha. Aquele beijo, aquele abraço, aquele... Tchau.
Foi!